Então, pessoal, após a pequena instabilidade aqui na nossa internet, né, porque eu estou afastado do roteador, por causa dos meninos, eu gostaria de retomar aqui onde a gente parou. Então, o que acontece é a força da gravidade, ela pressiona, né, as partículas que compõem, né, a massa da atmosfera em direção à superfície terrestre, e tendo a maior concentração próxima à superfície terrestre, das partículas, das moléculas, dos constituintes em geral, dos gases que estão compondo a atmosfera daquela região. Então, você vê exatamente por esse gráfico que a maior concentração de partículas ela está nos primeiros metros da atmosfera, e à medida que você ascende na atmosfera, você vai tendo essa variação do percentual cumulativo. Então, aqui começa zero, aí à medida que você vai subindo, nos primeiros 5 quilômetros, 5,5 quilômetros, você tem 50%, né, quase 50% da atmosfera. Em 16,5 quilômetros, você tem 90% da atmosfera abaixo desse nível. E se você olhar a 30 quilômetros de altitude, como a gente já disse, quase que 100% da composição da atmosfera está abaixo disso. Então, mostra que, em termos de massa, a atmosfera ela tem sua maior concentração abaixo de 30 quilômetros, ou de 32 quilômetros para baixo. E, com isso, essa é a região mais importante para os fenômenos que influenciam o sistema solo-planta-atmosfera. Inclusive, a formação de nuvens, de precipitação, tudo isso acontece nessa faixa de altitude da atmosfera. E a força gravitacional todo mundo já conhece, que é aquela velha força em que você tem a massa da Terra, aliás, a massa da atmosfera mais a massa da Terra, vezes uma constante gravitacional dividido pelo raio que separa esse centro de massa. Então, se você quer saber qual a força gravitacional que é exercida entre dois corpos, basta que você tenha a massa dos dois corpos e a distância que os separe. Consequentemente, com essa distância e a massa, vocês, usando a constante gravitacional que está descrita aqui, você consegue o valor dessa força gravitacional, que não é objeto do nosso curso, é apenas curiosidade, para relembrar o que vocês já viram lá no ensino médio. E uma outra coisa que a gente pode observar com relação à atmosfera é que ela é dividida ou subdividida em camadas, né? E essa divisão das camadas ela é importante para entendermos alguns fenômenos. Então, nessa figura, a gente tem um perfil médio da atmosfera em termos de temperatura. Então, a gente já viu em termos de pressão e densidade, agora eu estou falando em termos de temperatura. A atmosfera ela é dividida entre troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. Como eu falei para vocês, a camada mais importante, ou as camadas mais importantes para a gente, né, que está estudando uma disciplina como essa, ciclo hidrológico, os fenômenos que acontecem nas proximidades do nosso planeta, os primeiros 32 quilômetros são os mais importantes. Então, a gente vai focar na troposfera e na estratosfera. Mesosfera e termosfera não é objeto do nosso curso. Na verdade, até a estratosfera não é muito objeto do nosso curso, mas como a gente precisa entender um pouco sobre ozônio, entender um pouco sobre o perfil vertical de temperatura na atmosfera, essa camada nos interessa, mas é na troposfera em que existem os maiores, ou que se desenvolvem os maiores, a maior quantidade de fenômenos que interferem o sistema solo-planta-atmosfera. Então, veja que há um decréscimo da temperatura dentro da troposfera com a altura, ou seja, à medida que você sobe na troposfera, a temperatura diminui. A taxa com que essa temperatura diminui é uma taxa de 6,5 graus Celsius por quilômetro.
Essa taxa nós chamamos de lapse rate, ou taxa de variação vertical de temperatura. Então, se essa taxa de variação é de 6,5 graus Celsius, quer dizer que para cada 1 quilômetro que você sobe a superfície, diminui 6,5 graus Celsius. 2 quilômetros, 13 graus Celsius, e assim sucessivamente. Quando você chega na tropopausa, que é a região de transição entre a troposfera e a estratosfera, a temperatura permanece constante naquele nível, e depois daí a temperatura começa a crescer. Ela cresce aqui na estratosfera, ou seja, ela aumenta na estratosfera, porque o ozônio que está presente nessa camada, que essa é a camada em que tem a maior concentração de ozônio, o ozônio a gente já viu, ele absorve radiação. E absorvendo radiação, que é energia, absorvendo radiação ultravioleta, que é energia, então essa energia aquece essa atmosfera e a gente tem um aumento da temperatura com a altura. Depois disso, nós temos a estratopausa, que é a mudança da estratosfera para a mesosfera. A temperatura volta a diminuir nessa camada da mesosfera e, por último, a termosfera, que é uma camada aquecida naturalmente por causa dos fenômenos físicos que acontecem nesse nível da atmosfera, que não é nem de perto o objeto do nosso estudo. Então, nós vamos focar nessas duas camadas, na troposfera e na estratosfera. Então, conforme a gente falou, se vocês observarem aqui, você vai ver que é dentro dessa camada da troposfera, iniciando aqui a estratosfera, que se formam as nuvens, os maiores fenômenos meteorológicos que interferem nesse ciclo hidrológico do nosso planeta. Então, é aqui que você tem o movimento vertical, transferência de calor sensível, transferência de calor latente, água indo do estado líquido para o estado de vapor, chegando em determinado nível da atmosfera, voltando para o estado líquido, condensando, formando essas nuvens e precipitando, e todo esse ciclo acontecendo. Então, nesse caso, você tem aqui uma situação em que o ciclo hidrológico se desenvolve e isso interfere intensamente o sistema solo-planta-atmosfera. Aqui eu tenho uma figurinha mostrando que é dentro dessa região da, 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 da atmosfera terrestre em que se desenvolve a vida. Então, aqui onde tem a biosfera, onde você tem a criosfera, onde você tem a parte a geosfera. Então, todas essas áreas de conhecimento, elas acabam sendo muito estudadas dentro desses primeiros quilômetros da atmosfera. E no nosso caso específico, a gente está querendo entender essa dinâmica, o que acontece aqui na atmosfera, a influência disso na planta e no solo. E como a água é o fator conectante, ou o fator que conecta todos esses compartimentos, solo, planta e atmosfera. Como é que a gente sabe esses perfis de temperatura na atmosfera? Através de uma instrumentação que nós chamamos de radiosonda, e aqui vocês podem ver um grande balão, e aqui o sensor preso a esse balão ele é solto, à medida que ele sobe na atmosfera, esse sensor ele vai captando temperatura, umidade, pressão, e com isso ele mostra o perfil vertical de temperatura, de pressão, de umidade, tudo isso verticalmente. E aí vocês podem ver, em termos médios, comportamento de temperatura em diferentes regiões do globo. Você tem aqui em azul uma região polar em que você vê que a troposfera, que é a primeira camada aqui, ela é mais baixa do que na região tropical. Você vê que a troposfera da região polar ela chega ao seu limite, limite de altitude, mais rápido do que a atmosfera da região tropical. E aqui no meio das duas a gente tem a região de latitudes médias. Por que isso acontece? Por causa da quantidade de energia.
Uma atmosfera na região do tropical, ela tem muito mais energia para desenvolver os fenômenos e atingir alturas mais elevadas, então é nessa região em que você tem uma troposfera mais profunda. Consequentemente, ela pode chegar aí a próximo de 17, 18 quilômetros de altitude, depende da intensidade de energia, da época do ano e tudo mais. Mas, de qualquer forma, é uma região que tem uma troposfera profunda, comparada a outras regiões. Tudo isso por causa da quantidade de energia disponibilizada para a região tropical. Ou seja, energia, essa que eu estou falando, é energia solar, ou seja, saldo de radiação à superfície, para que esses fenômenos que vão acontecer na atmosfera de transferência de calor sensível, transferência de calor latente aconteçam. Então, nós estamos aqui, né, na região tropical, então nosso perfil de temperatura ele é mais, o topo da nossa troposfera ele é mais elevado do que outras regiões do globo, em virtude dessa disponibilidade de energia. Então, para isso a gente precisa entender, né, para poder entender essa atmosfera, os fenômenos que estão acontecendo, a gente precisa entender alguns parâmetros. E como a gente está falando de água, né, o comportamento da água, né, no sistema solo-planta-atmosfera, para entender o comportamento da água na atmosfera, a gente precisa entender esses parâmetros que definem o teor de umidade na atmosfera. Por quê? Na atmosfera próxima à superfície terrestre, a gente não tem água em forma líquida, a gente só tem água em forma de vapor. E quanto é de água em forma de vapor que nós temos? Vai depender desses parâmetros para nos dar essa informação, ou seja, depende de que região do globo eu estou para saber quanto de água em vapor tem nessa atmosfera, vai depender da hora do dia, vai depender da época do ano, tudo isso são fatores que precisam ser monitorados, mas que parâmetros eu uso para definir? Então tem vários, né? Eu vou destacar aqui alguns são mais utilizados nos estudos de dessa relação da água no sistema solo-planta-atmosfera. O primeiro dele é a temperatura de ponto de orvalho. A temperatura de ponto de orvalho, ela tem como definição o fato de ser aquela temperatura em que nas mesmas condições de pressão o ar atinge a saturação. Então, o que é que ela quer dizer? Imagine que a gente está em Campina Grande. Qual seria a temperatura de ponto de orvalho agora? Seria a temperatura que a atmosfera tinha que atingir para que o ar se tornasse saturado. Ou seja, um tanto que tivesse tanto vapor de água lá que você não pudesse mais receber vapor de água sem ter que converter água para o estado líquido, ou seja, haver formação de orvalho. Então, isso comumente acontece nas madrugadas, né? Você não tem formação de orvalho durante o dia, porque é o momento mais aquecido, mas imagine que você tenha aí, vamos imaginar que você tenha uma quantidade de vapor de água agora na atmosfera, mas a temperatura é em torno de, sei lá, 27 graus. Na madrugada, você tem a mesma quantidade de vapor de água naquela atmosfera, no mesmo lugar, ou seja, nas mesmas condições de pressão, só que a temperatura diminuiu. Como a temperatura diminuiu, as moléculas que estavam agitadas, elas não estão mais tão agitadas, então elas vão ficar mais próximas umas das outras. E ficando mais próximas das outras, elas diminuem o volume. E diminuindo o volume, tendo a mesma quantidade de vapor de água, você chega mais próximo de atingir a saturação. O que é que significa saturação? Significa que eu não consigo mais inserir vapor de água naquele volume sem que alguma daquele vapor que já estava lá vá para o estado líquido. Ou seja, já atingi o máximo que eu podia receber do vapor de água naquele volume. Então, quando isso acontece, para que tenha mais vapor de água entrando no sistema, você tem que ter formação de orvalho. Então, nesse caso, é o que acontece, por exemplo, na madrugada, quando você sai ou algum horário da noite e você vê aquela formação de orvalho no vidro do seu carro, na janela da sua casa.
para que aquele orvalho se forme, é necessário que atinja, naquele ambiente, a temperatura que nós chamamos de temperatura de ponto de orvalho. Essa temperatura ela varia de região para região, porque ela depende das condições, depende da hora do dia, depende, né, do teor de vapor de água que tem na atmosfera. Então, isso quer dizer o seguinte: se você atinge a temperatura de ponto de orvalho mais cedo não no sentido de horário, mas assim, que você começa a diminuir a temperatura e logo você atinge o ponto de orvalho, isso quer dizer que você tem muito vapor de água na atmosfera. Se você continua diminuindo a temperatura e não atinge, não forma orvalho, isso quer dizer que você ainda não atingiu a temperatura do ponto de orvalho, porque tem pouco vapor de água na atmosfera. Então, meio que a temperatura do ponto de orvalho, ela é esse indicador de esse indicativo de que se você tem muito vapor de água na atmosfera, você tem pouco vapor de água na atmosfera. Tanto que, a depender da época do ano, se você tiver num período aqui em que você tem mais disponibilidade de umidade na atmosfera, você tem formação de orvalho. Outro período, por exemplo, final do ano aqui, período mais seco, você tem temperatura que cai, até cai bastante à noite, mas você não atinge o orvalho. Você não forma orvalho. Por quê? Porque tem pouco vapor de água. Mas, como eu disse, isso depende da região, isso depende da época do ano, isso depende de vários fatores. O que eu quero somente destacar é que se você atinge logo o ponto de orvalho, é porque você tem uma atmosfera com muita umidade. E, consequentemente, isso é a formação de orvalho é um indicativo de que foi atingida a saturação e que aquela atmosfera não pode mais receber vapor de água sem que algum vapor de água seja retirado pela condensação e formação de orvalho. Um outro parâmetro é a razão de mistura, né? A razão de mistura ela vai nos dar uma indicação entre quanto de vapor de água está contido no ar seco. É importante eu destacar esses dois termos. O que é ar seco e o que é ar úmido? Ar seco é ar sem vapor de água. É sabido que a atmosfera terrestre ela é composta por, basicamente, nitrogênio, oxigênio e argônio. Esses são os três constituintes básicos da atmosfera. E esses três constituintes eles compõem quase que 100% da atmosfera, 99, alguma coisa por cento. Os outros quase 1% restantes são os outros gases, CO2, metano, óxido nitroso, etc, 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 entre eles vapor de água. Então, uma atmosfera seca seria uma atmosfera com todos esses gases, mas sem vapor de água. Uma atmosfera úmida é uma atmosfera que tem todos esses gases, mais o vapor de água. Então, a razão de mistura, ela me dá a relação entre aquele ar sem vapor de água e um ar com vapor de água. Então, o que é que isso quer dizer? Qual é a relação que existe entre a massa da atmosfera seca, ou seja, a massa composta por aqueles outros gases, e aquela massa que é exercida, aquela massa que é oriunda do vapor presente na atmosfera? Como é que eu vou saber essa relação? Através desse termo que nós chamamos de razão de mistura. Essa razão de mistura, ela pode ser bastante elevada, como, por exemplo, regiões de florestas tropicais, como o caso da Amazônia. Você pode chegar a ter uma razão de 40 gramas de água por quilograma de ar. Então, você teria 40 gramas de vapor de água por 1 quilograma de ar seco. É bastante vapor numa atmosfera dessa. Como você pode ter regiões muito secas, como vamos imaginar um deserto, ou as regiões polares, em que você tem da ordem de 0,5 grama de vapor por quilo de ar seco. Então, assim, são valores muito baixos em regiões desérticas e em regiões polares. Então, a razão de mistura, a quantidade de vapor que está contido naquele ar é muito baixa.
Em outras regiões, a quantidade é muito alta, como é o caso das florestas tropicais. Como é que eu obtenho essa razão de mistura? Por essa equação em que eu tenho o E é a pressão exercida pelo vapor na atmosfera, e o P é a pressão atmosférica. Esse E aqui pode ser obtido com dados de temperatura de uma estação meteorológica. Ok? Um outro termo é o termo razão de mistura de saturação, que ele é da mesma forma que o anterior, só que agora ele indica não o teor de vapor que tem na atmosfera, mas quanto de pressão seria exercida se aquele ar tivesse saturado, ou seja, se ele tivesse com uma quantidade tal de vapor que a atmosfera não conseguisse mais receber vapor de água sem retirar por condensação. Então, nesse caso, a razão de mistura de saturação ela vai mostrar quanto seria a relação de vapor e de ar seco para atingir uma condição de saturação. Um termo que é muito usado na agrometeorologia, é muito usado na meteorologia, é muito usado em várias áreas que envolvem essa dinâmica de água no sistema solo-planta-atmosfera, é a umidade específica. A umidade específica, ela é essa relação de quanto de vapor tem contido nesse ar, né? Você tem a massa total da atmosfera, a massa total que você está tratando ali, que envolve ar seco e vapor de água, e qual é a relação que existe entre eles, né? E esse termo ele é muito importante por uma razão bem simples. A umidade específica ela não muda a depender de que nível da atmosfera você está. No mesmo lugar, ou seja, na mesma região. A depender se você está medindo a 1 metro acima do nível de superfície ou a 1 quilômetro, a massa específica não muda porque ela não depende do volume, ou seja, ela independe de que ponto da atmosfera você está. Ou seja, se o volume vai estar menor ou maior, a relação que existe é a massa total pela massa do vapor. E essa relação ela não muda, porque quando você sobe na atmosfera, o que faz você ter essa variação de vapor seria o aumento ou a diminuição do volume da amostra. Mas nesse caso específico, o que você tem é uma concentração entre a massa do vapor e a massa total do ar úmido. Quando a massa total do ar úmido diminui, a massa total do vapor também diminui. Então, a relação entre eles permanece a mesma. A umidade específica é muito utilizada para entender teor de vapor d'água na atmosfera. Não se preocupem muito com isso aqui são somente informações adicionais que eu estou trazendo para vocês, para que antes da gente começar a tratar de fluxo calor sensível, fluxo calor latente, a gente já tenha um entendimento de alguns parâmetros que vão surgir nas equações, que vão surgir para o entendimento do desenvolvimento dessas expressões que representarão esses termos. Outro valor muito utilizado, o termo muito utilizado é a umidade absoluta, né, que ela vai dar, na verdade, a concentração de vapor na atmosfera, densidade de vapor na mistura. Essa sim muda com a altitude, porque ela depende do volume. Independente do volume, quando o ar sobe na atmosfera, ele expande porque diminui a pressão e se expandindo ele aumenta o volume e consequentemente ele diminui essa concentração de vapor, porque é a concentração de vapor naquele volume e não a concentração de vapor com relação a uma quantidade de massa, mas é em relação a um volume ocupado. Então ele muda. Também é outro termo. E o mais conhecido de vocês, que eu acredito, que é o termo umidade relativa, né? E a umidade relativa ela é exatamente essa relação que existe entre a condição real da atmosfera e como ela estaria numa condição de saturação. Ou seja, qual é a relação entre a razão de mistura da atmosfera e a razão de mistura de saturação. Quanto falta ou quanto
aquela atmosfera em porcentagem se encontra comparado a uma condição de 100% de saturação, ou seja, com condição de 100% de umidade. Então, realmente ela é expressa em porcentagem, né? Em geral, a gente usa o termo em umidade relativa em 10%, 30%, 50%, 100%, então a gente usa essa relação, ou seja, quando ela atinge, a atmosfera atinge a saturação, ela tem umidade relativa de 100%. Agora, é uma variável complicada de ser analisada sozinha, né? E sozinha ela não indica necessariamente assim muita precisão em teor de umidade, por mais que ela dê uma indicação boa, mas ela pode nos dar um resultado falso positivo, ou seja, você imaginar que realmente aquela umidade ela é alta e representa muita umidade, e a gente vai ver que a resposta é por causa de outros termos, outros parâmetros, outras condições. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é, por exemplo, a umidade relativa, que está representada aqui na linha verde, e a temperatura. Elas são opostas. Por que elas são opostas? Porque, lógico, quando a temperatura diminui, você tem uma redução do volume, e aí você consegue ter naquele volume muito mais vapor de água comparado ao volume. Isso faz com que você tenha uma densidade maior de vapor naquele determinado volume em questão, e isso faz com que você aumente a umidade relativa. Então, na madrugada, você tem umidade relativa alta, porque a temperatura diminuiu. Mas quando a temperatura começa a aumentar, isso quer dizer que agita a atmosfera e aumenta o volume dessa atmosfera, aí essa concentração de vapor ela diminui. Por quê? Porque quando você aumenta o volume, tendo a mesma quantidade de vapor, a relação entre vapor e volume ela vai diminuir. Então você tem a umidade relativa caindo não porque você retirou o vapor de água da atmosfera, mas porque você aumentou o volume por causa do aumento de temperatura. Então, ela vai atingir o seu mínimo no meio da tarde, quando a temperatura é o seu máximo. Aí, quando a temperatura começa a cair de novo, isso quer dizer que a atmosfera vai voltando à calmaria, diminuindo o seu volume, a umidade relativa volta a aumentar. Ela tem a ver com o volume dessa atmosfera, tem a ver com a temperatura, ela depende diretamente da temperatura. E aí, tem uma coisa interessante com relação a isso, que é, por exemplo, você pode... Eu gostaria de mostrar essa figurinha aqui para representar o que aqui está com relação à exemplificação do ciclo diurno da umidade relativa relacionada à temperatura. Veja só, nesse caso A aqui, eu tenho a temperatura de 20 graus Celsius na situação 1 e 20 graus Celsius na situação 2. Como é que eu aumento a umidade relativa nesse caso? Eu não aumentei a temperatura é a mesma. Para eu aumentar a umidade relativa, eu tenho que aumentar a quantidade de vapor aqui. Então, para eu aumentar a umidade relativa numa situação em que você tem a mesma temperatura, a única forma de eu aumentar a umidade relativa é se eu aumentar o teor de vapor de água naquela atmosfera, se eu tiver a mesma temperatura. Então, não tem como eu aumentar a umidade relativa se eu não aumentar a quantidade de vapor de água lá. Então, beleza. E a situação 2? A situação 2, eu quero mostrar que se eu tiver a mesma quantidade de vapor de água na amostra, e se eu aumentar a temperatura, eu reduzo a umidade relativa não porque eu tirei vapor de água. Veja que nos dois casos a quantidade de vapor é a mesma. O que é que aconteceu na situação 2 aqui que fez com que a umidade relativa diminuísse? O espaço entre as moléculas aumentou. Por que aumentou? Porque eu agitei, eu forneci energia para as moléculas. Então, o volume entre elas aumentou, ou seja, a distância entre elas aumentou, consequentemente, o volume aumenta. E isso faz com que você tenha uma redução da umidade relativa.
que é exatamente o que acontece aqui. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a agitação das moléculas, você distancia elas umas das outras, e isso faz com que a umidade relativa caia. Okay? Uma outra situação interessante é aqui. Você tem uma condição de ar polar, uma região polar e uma região de deserto. Naturalmente, a gente espera que aqui tenha umidade relativa maior e aqui tem umidade relativa menor. Né? Então, vamos lá. Beleza. Temperatura do deserto, -2. Temperatura do ponto de orvalho, -2. Umidade relativa, 100%. No deserto, você tem temperatura do ar aqui 35 graus, temperatura do ponto de orvalho 10 graus, umidade relativa, se você fizer o cálculo, 21%. Mas o grande detalhe aqui que você não observa é que o deserto, ou no deserto, você tem muito mais vapor de água do que na região polar. Sério, professor? Sério. Porque se você olhar, a temperatura aqui ela é abaixo de zero, -2. Consequentemente, não tem evaporação. Não tendo evaporação, você não tem vapor de água aqui nessa atmosfera. No deserto, por mais que você não tenha água aqui evaporando, mas você tem a evapotranspiração dessas plantinhas aqui, você tem vapor de água lá, até porque a temperatura está elevada. E por que aqui dá 100%? Dá 100% porque, para calcular a umidade relativa, eu uso temperatura do ar e temperatura do ponto de orvalho. Como as duas têm o mesmo valor, vai ter que dar 100%. Ou seja, 1 dividido por 1 dá 1 vezes 100, 100%. Nesse caso aqui, não. Por quê? Porque, por ser muito aquecido, as moléculas de vapor de água elas se distanciam muito. Por se distanciar muito, a umidade relativa é muito baixa, 21%. Mas se você for em busca de onde tem mais vapor de água, no deserto tem mais vapor de água do que na região polar. Ok? Agora, você pode dizer, mas professor, o senhor colocou duas situações contrastantes. É possível você ter essa variação no mesmo ambiente, em termos de umidade relativa? Sim. Por isso que o nome é umidade relativa. Depende dos parâmetros temperatura e temperatura do ponto de orvalho. Veja nesse caso. Ar dentro de casa, ar fora da casa. Eu estou no mesmo ambiente. Vamos pensar fora. Fora de casa, a temperatura do ar está -15, temperatura do ponto de orvalho -15. É porque ambas estão abaixo de zero, né? Então, temperatura do ar e ponto de orvalho ficam iguais, porque você já atingiu a condição de orvalho. Então, se você calcular a umidade relativa, vai dar 100%. Por quê? Porque o numerador, vou voltar aqui só para vocês entenderem. Essa equação é calculada, esse termo é calculado em função da temperatura do ponto de orvalho e esse termo é calculado em função da temperatura do ar. Se as duas são iguais, isso quer dizer que esse dividido por esse dá 1 vezes 100, 100%. Por isso que a equação, tanto nesse caso, deu 100%, porque as duas temperaturas são iguais, e nesse caso dá diferente, porque são bem diferentes, uma é 35 e outra é 10. Nesse caso, a mesma coisa. Temperatura do ar -15, temperatura do ponto de orvalho -15, ou seja, naturalmente umidade relativa 100%. Dentro de casa você tem temperatura do ar 20 graus Celsius, temperatura do ponto de orvalho -15, porque o ambiente aqui é o mesmo. Né? Então a temperatura do ponto de orvalho -15 em ambos os lugares. A temperatura do ar é a que muda. E aí você tem uma umidade relativa de 8%. Aí você me pergunta, se eu perguntar se eu tivesse as coordenadas desse lugar aqui, coordenada no GPS, e eu perguntasse para você qual é a umidade relativa aí agora, se você estivesse fora de casa, você ia me dizer, olha, a umidade está dando 100%. Mas se você estivesse dentro de casa, você ia me dizer, olha, a umidade relativa está dando 8%. Então, por isso que ela é muito relativa. Você tem que observar as condições que você está medindo e se realmente está representando as características de uma atmosfera. Então, ela é uma equação limitada, ela não pode ser aplicada para todos os lugares,
no sentido de que ela é eficiente para dar o teor de umidade da atmosfera, ok? É importante ter cuidado com umidade relativa. E um termo muito utilizado, né, e aí esse é muito próximo da gente, né, muito próximo da nossa disciplina, que é o déficit de saturação ou o famoso déficit de pressão de vapor. O déficit de pressão de vapor de água, ele vai nos dar aquele teor, né, de água que está contido ali na atmosfera, ou quanto de água você precisa para a atmosfera atingir a saturação. Então, o déficit de pressão do vapor de água, ele é a pressão de saturação, ou seja, quanto a atmosfera exerce, o vapor de água exerce de pressão na atmosfera numa situação de total saturação, e a condição real agora. Se a condição real é de saturação, você não tem déficit algum. Mas se existe uma diferença entre a condição real e a condição de saturação, existe um déficit. Em existindo um déficit, você tem potencial para essa atmosfera receber água em forma de vapor. Ela só não recebe mais se ela já tiver atingido a saturação, mas enquanto não atingir a saturação, existe um déficit. E esse déficit, ele é um dos indicadores, ou uma das forças motrizes para que você tenha o processo de evapotranspiração acontecendo. Ok? Então, é importante observar esse termo. Então, o déficit de pressão do vapor é muito utilizado na agrometeorologia, muito utilizada no estudo do ciclo hidrológico, muito utilizado numa disciplina como essa, água no sistema solo-planta-atmosfera. Nesse sentido, o déficit de pressão do vapor ele vai dar uma indicação de quanta sede, quão seca está a atmosfera e quanto de água ela precisa para atingir a sua saturação. Ele é, na verdade, esse excelente indicador para a demanda evaporativa da atmosfera. Ela vai evaporar mais ou menos se ela tiver mais ou menos déficit de pressão de vapor. Isso aqui é um gráfico em que mostra em condições de campo medido, né, a umidade relativa, temperatura e déficit de pressão de vapor. O déficit de pressão de vapor está em quadradinho aqui. Veja que o déficit de pressão de vapor, à medida que ele aumenta, né, você vai tendo um maior déficit de pressão de vapor quando você tem maiores temperaturas. À medida que a temperatura aumenta, você tem um maior déficit. Por quê? Porque você aumenta o volume da atmosfera, consequentemente, você tem potencial para receber mais vapor nessa atmosfera, né? E aí a umidade relativa cai. Então, por que a umidade relativa cai? Porque você tem aquelas características que a gente já falou. A atmosfera aquece, as moléculas se agitam, se distanciam, a relação de vapor que aquela atmosfera pode receber para atingir a saturação e a quantidade que de fato ela tem, aumenta. Então, essa distância entre elas aumentando indica que a umidade relativa diminuiu. E isso indica que você tem um maior déficit para atingir a saturação, ou seja, uma maior necessidade de receber vapor de água, ou uma característica que recebe mais vapor de água do que numa situação de menor temperatura. Então, isso acontece, o déficit de pressão do vapor ele aumenta durante o dia, quando você tem as maiores temperaturas. E, lógico, ele vai caindo à noite, né? Então, quando à noite a temperatura cai, você tem os menores déficits, né? E com os menores déficits você tem, consequentemente, uma maior proximidade com a condição de saturação. Então, quando é que você tem maior evapotranspiração? Durante o dia. Uma das razões é porque a atmosfera fica com maior déficit. Com maior déficit, você tem um gradiente de umidade entre a superfície evaporante e a atmosfera. Enquanto não atingir essa condição de saturação, você tem esse déficit. Então, quanto maior o déficit de pressão do vapor, maior a taxa de evapotranspiração você vai ter, se olhar somente a relação entre evapotranspiração
e déficit de pressão do vapor. Lógico que tem outras variáveis envolvidas que a gente vai discutir um pouco mais adiante nesse curso, ok? E, lógico, o déficit de pressão do vapor ele depende do tipo de vegetação, do tipo de cultivo, da densidade do cultivo, se tem mais ou menos folhas, bem, a altura dessa vegetação, a disponibilidade de água para que essa vegetação tenha água suficiente para liberar para essa atmosfera. Então, se você tem uma atmosfera seca e na superfície você tem água, mas se você tem uma atmosfera seca e a superfície você tem condição de déficit hídrico, você vai ver que o déficit de pressão do vapor ele vai permanecer e até aumentar ao longo do dia. Em outros lugares você tem, imagine em regiões que você tem disponibilidade hídrica e que você tem diferentes tipos de cobertura de solo, como é o caso aqui, policultivos, floresta, etc. Todos eles têm um comportamento de aumento do déficit de pressão do vapor durante o dia, mas o déficit ele varia de local para local. E depende do tipo de cobertura de solo. E um último termo que define o teor de vapor de água da atmosfera é a temperatura virtual. A temperatura virtual ela é importante porque ela te daria uma indicação de qual seria a temperatura que a atmosfera ela teria se ela ficasse livre de vapor de água. Então, imagine, você tem a atmosfera sem vapor de água e você tem a atmosfera com vapor de água. Então, numa condição de estando com vapor de água, como é que eu faria para retirar o vapor de água dessa situação? E entender como ficaria a temperatura da atmosfera se o vapor de água saísse daí. Então, a temperatura do ponto de orvalho ela tem como definição a temperatura que é uma dada pressão e volume, ou seja, uma densidade. Essa atmosfera teria se o ar estivesse livre de vapor de água. Então, ela pode também ser interpretada como a temperatura na qual o ar seco teria a densidade do ar úmido. Então, ela é muito utilizada porque ela, em regiões que você não consegue medir a umidade, você tem dificuldade de entender a dinâmica do que está acontecendo ali, você pode usar o termo de temperatura virtual e você retirar o vapor de água que tem naquela atmosfera para poder aplicar em determinados fenômenos, ok? Bem, então, tem algumas informações sobre algumas considerações a respeito da temperatura virtual, mas ela seria, na verdade, esse indicativo de qual seria a temperatura que o ar seco teria se ele tivesse as mesmas condições do ar úmido. Qual seria essa temperatura que ela atingiria? Bem, antes eu vou parar aqui a nossa aula, porque a gente vai recomeçar a partir de balanço de energia, olhando os parâmetros que nós já temos e buscando os parâmetros que nós ainda estamos para ser estudado. Então, esse vai ser, ou seja, a gente vai observar uma situação desse tipo em que a gente vai ter o saldo de radiação que chega em uma determinada superfície. A gente vai observar que parte desse saldo de radiação aquece o solo, mas parte dessa radiação faz com que a água que esteja nessa superfície, quer seja no solo, quer seja na planta, ou seja, a evaporação ou evapotranspiração, ocorra. Então, a quantidade de energia envolvida nisso é o calor latente, e o ar que está nessa região ele também vai ser aquecido mediante essa disponibilidade de energia. Então, nós chamamos isso de calor sensível. Vai existir fotossíntese, então parte dessa energia também vai ser utilizada pela fotossíntese, né? Pelas plantas para realizar a fotossíntese, e tem uma quantidade de energia que vai ficar armazenada aqui dentro do dossel da vegetação. Mas isso vai ser um tópico a ser tratado
na nossa próxima aula, ok? Obrigado a todos.